Tudo bem, pessoal? O vídeo é sobre dieta mediterrânea e capacidade cerebral, tá? A partir de um estudo publicado na Neurology, que é uma revista super importante do ponto de vista da neurologia, tá bom? Bom, algumas coisas aqui para deixar mais claro. Quando a gente pensa em dieta do Mediterrâneo, a gente tem algumas coisas, tá? Então a dieta envolve, em questão de gordura, um consumo de azeite extra virgem, principalmente, tá? Uma quantidade abundante ali de frutas, legumes, nozes, grãos integrais, tá? E uma pequena quantidade de produtos lácteos. Então, quando a gente pensa em leite, pensa em ovos, é uma quantidade um pouco mais moderada. E peixes, tá? Tem a questão do vinho também, tá? Uma pequena quantidade de vinho. Aqui é interessante notar porque é o peixe em detrimento de frango e carne vermelha. Então, uma pequena quantidade de carne vermelha e frango em relação a peixe. Há muito mais peixe do que o consumo de carne vermelha, e vocês vão ver que isso tem uma implicação depois em relação ao estudo, tá bom? Bom, algumas coisas em consideração aqui para a gente dar início aos resultados do estudo. Então foram estudados 967 pessoas em torno de 70 anos de idade, que todos tinham função cognitiva normal. Ou seja, não tinha nenhum detrimento de função cognitiva, tá? Bom, aí foram submetidos à ressonância magnética. Então foram verificados o volume cerebral. Então pegaram essas pessoas e foram verificar a massa cinzenta. Qual que é o tamanho da massa cinzenta, tá? Que é ali o volume do córtex do cérebro global e a espessura da camada externa do cérebro, que é o córtex, tá bom? Bom, basicamente você comparou aquelas pessoas que seguiram a dieta versus as que não seguiram, tá? Então você foi comparar o volume cerebral. Ou seja, será que quem consumia a dieta tinha um volume cerebral preservado, tá? Bom, então quais que foram os resultados? Então assim, os participantes que não fizeram a dieta, tá, foram mais propensos a ter maior perda de volume cerebral. Ou seja, quem fez a dieta, menor perda de volume. Lembrando que os pacientes têm 70 anos, é uma idade importante em relação a isso, porque você tem uma série de questões relacionadas à demência, de atrofia de córtex, então preservar essa massa cerebral é importantíssimo, tá? Lembrando que, assim, pelos resultados dos estudos, os que aderiram à dieta tiveram metade da perda de volume que seria perdido normalmente em relação ao envelhecimento, tá? Então, é um resultado impactante em relação a isso. Outra questão que foi interessante, porque, assim, nos outros estudos, quem comia carne tinha algum benefício. Nesse estudo, aliás, tinha um malefício, tinha uma perda maior. Nesse estudo, quem comeu carne, ou seja, carne vermelha e peixe, mostrou a mesma perda, tá? Então não teve benefício um em relação ao outro. Então, tanto quem comeu peixe, quem comeu carne, não teve relação nenhuma, tá bom? Então, assim, a questão foi, como resultado, para deixar mais claro, quem seguiu, então, a dieta mediterrânea teve menor perda de volume cerebral. Ou seja, o cérebro preservou o seu tamanho, sendo que o cérebro tem uma diminuição quando você vai envelhecendo. Então, para essas pessoas, tem um benefício utilizar
a dieta do Mediterrâneo, que, como eu falei, envolve frutas, legumes, grãos integrais, azeite de oliva como gordura, uma pequena quantidade de vinho, pequena quantidade de lácteos e peixes predominando em relação à carne e frango, tá bom? Então, basicamente é isso. Foram medidas algumas capacidades relacionadas a isso. Não foi verificada tanta diferença em relação à função cognitiva, tá? Porém, já relacionado na literatura a associação entre diminuição do córtex, ou seja, menor volume cerebral, e perda da capacidade cognitiva. Porém, isso não foi avaliado. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.